Amigos queridos, deixemo-nos envolver por este ambiente espiritual tão preparado para nos receber, pela leveza da música e pela brisa leve que o vento traz. Pelas primeiras horas da manhã desse dia, prenunciando oportunidades redentoras a todos nós. Que tenhamos olhos de ver os convites desse dia, os chamamentos desta hora, para que possamos doar o que trouxemos de melhor em nós. Jesus, bom e amado Mestre, se conosco, Senhor, derrama sobre nós as vibrações da paz e infunde em nossos espíritos a coragem da fé para não esmorecermos no caminho, que nossos passos se façam a cada dia mais retilíneos às diretrizes seguras do seu Evangelho de amor. Que estejamos mergulhados nesse manancial para sorvermos a saciedade do que necessitamos, para termos força e bom ânimo de prosseguirmos resolutos no trabalho do bem constante. Senhor Jesus, sentimos de bem perto a presença dos seus mensageiros, abnegados servidores da sua seara, que vieram ter conosco, responsáveis por este Evangelho, para os quais pedimos humildemente que nos ampare a pequenez, que supra as nossas deficiências e que sejamos instrumentos do bem e da verdade, hoje e sempre. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E neste item, neste capítulo do Evangelho, nós estamos no item da piedade. E a piedade diz assim nesse parágrafo: a piedade, uma piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. E o devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. É essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão de sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser útil. O Evangelho afirma para nós que um dos sentimentos do valor da piedade é o devotamento.
o espírito devotado, ele caminha para a abnegação. O devotamento e a abnegação caminham muito próximos, porque são valores onde há absoluta prioridade da necessidade do outro em detrimento da nossa. E por isso o espírito mais devotado e mais abnegado, ele já está vencendo o egoísmo, se não já venceu de todo o egoísmo. E quando a gente vence o egoísmo, nós ficamos sensíveis ao sofrimento alheio, que é diferente de você não suportar ver a dor do outro por não ter equilíbrio para isto. Isso não é sensibilidade, isso é ainda um despreparo do espírito, né? É um estado imaturo, próprio daqueles que se enclausuraram em si mesmos, vivendo a filosofia do prazer. E diante da dor, muitas vezes nos esquivamos, mas a piedade que se inicia nesse devotamento, né, é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento é uma abnegação. Então nós temos que entender que devotamento e abnegação são sentimentos pertencentes ao valor moral da piedade. Então, que nós tenhamos olhos de ver o que está ao nosso entorno e o que trouxemos para contribuir em benefício do outro, e isso gerar em nós uma constância, que é o bem constante, e esse bem constante vai criando hábitos espirituais em nós. E esses hábitos espirituais é quase que quando formos espíritos muito evoluídos, esses hábitos serão espontâneos. Por isso que cria esse hábito, porque um dia o hábito se automatiza. Um dia o bem será, entre aspas, automatizado, espontâneo, como virtudes que se desprendem daqueles que as possuem. Então, vamos ver o que Emmanuel nos traz para a reflexão dessa mensagem, porque todas as vezes que no Evangelho ele fala da piedade, fala também, às vezes no mesmo parágrafo, da compaixão, porque um não vem sem o outro. A compaixão inspira a piedade. A piedade está inclusa à compaixão, que é sentir em si a dor do outro, como sendo sua, sem se desequilibrar com isso. Essa é a grande diferença, porque diante das nossas dores nós podemos nos desequilibrar, mas alguém pode sentir a nossa dor e nos equilibrar. Olha a diferença da piedade, trazer para nós fontes de equilíbrio. Mesmo sentindo a nossa dor, não se desespera, não se desequilibra e continua fértil nesse manancial de doação de si mesmo, que é o devotamento e a abnegação. Então, compaixão em nós, essa lição de Emmanuel, que está no Reformador, diz assim: comumente referimos-nos à compaixão em termos que se reportem à semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não se nos infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. Sempre Emmanuel faz referência, se nós registramos bem, o bem que recebemos. Se nós acolhemos bem, o bem que recebemos. De quando em quando, aqui ele vai dar várias situações de sofrimento e piedade. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportaram, sem queixa. Vamos pensar nisso, passar em revista a nossa mente, mergulhar no campo da memória e perceber se a gente consegue identificar, porque quando a gente consegue identificar, já tem um princípio de gratidão pelo que recebemos.
rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportam, que nos suportaram. Se a gente tem essa delicadeza de alma já pronta para entender. Suportaram sem queixa. A teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação. E nos suportaram com paciência, sem queixa. O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, mesmo com as nossas imensas imperfeições, muitas das pessoas trabalham em nosso favor, nos amparando, nos instruindo, nos suportando, tendo para conosco tolerância, paciência. Cientes de que as combatíamos sem apreender-lhes os elevados intuitos. Porque nós, esse estado imaturo, reverte em rebeldia. O espírito rebelde é aquele que não percebeu que recebe o bem, que recebe o apoio das criaturas em seu favor. Combatiam sem apreender os elevados intuitos, as intenções saudáveis daqueles que nos amparam. O amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda mesmo depois de se certificarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhes ferimos o espírito. Porque o benfeitor espiritual, aqui fazendo menção aos desencarnados, mesmo que a gente fique indiferente a eles, tenhamos extremada ingratidão, ferimos os princípios que esposamos dos valores cristãos, nada disso faz com que eles nos abandonem. Isso é a virtude do Espírito. Eles não nos abandonam sabendo desequilibrados nos dias de erro. Não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais e o auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, ajudando-nos sem pausa além das dificuldades e empeços com que lhes espancamos o carinho, a abnegação para conosco. A nossa ingratidão, ela se reverte na revolta, ela se reverte na rebeldia, na frieza, na insensibilidade, na indiferença. Mas aqueles que nos amam, com devotamento e abnegação, continuam sendo piedosos para conosco, sem esmorecer. Então, como nós temos vivido de exemplos, Jesus, o nosso modelo e guia, e esses grandes benfeitores espirituais são para nós sinalizadores, né? Multiplicadores da proposta de Jesus na Terra. E na condição de sinalizadores, eles nos mostram que não esmorecem no amparo a alguém, mesmo que esse alguém continue na rebeldia, na intolerância, na frieza, na indiferença, na negação do bem, mas não esmorecem. Então, reflitamos na imensidão da piedade que nos sustenta a vida, porque todos esses exemplos citados por Emmanuel são exemplos de piedade. Reflitamos na imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos que, sem isso, provavelmente a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criada por nós mesmos, com a nossa própria negligência. Então, a piedade sustenta a vida. Nós somos sustentados pela piedade daqueles que nos toleram, nos compreendem, nos amparam, nos direcionam o caminho, nos derramam intuições sábias, nos são benevolentes quando ainda não sabemos registrar o bem em nós, que não esmorecem no caminho. Esses são os modelos
de benfeitores espirituais, que a literatura espírita disserta sobre tantos desses irmãos abnegados que vibram esse estado de piedade que nos sustenta a vida. E observaremos que sem isso provavelmente a maioria de nós teria mergulhado nas correntes das provas, arrastados pelas nossas más paixões. Então, meditemos nisso, amigos, vamos refletir, saibamos exercer a compaixão e a piedade para com todos, particularmente com aqueles que nos firam, e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo. A perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos em qualquer parte e em qualquer circunstância da bondade e da compaixão de Deus. E esses abnegados servidores são espíritos que espelham as leis do amor, a lei de Deus, na forma da piedade e da compaixão, diante das nossas imensas dificuldades, pela precariedade e maturidade que nós nos encontramos. Então vamos nos debruçar sobre a dor do outro e aprendermos a servir com o que trouxemos de melhor em nós. Irmãos, nós estamos vivendo um momento na Terra que todos nós estamos sendo convidados a expressar exatamente aquilo que somos. A sociedade, como outrora, não mais coloca filtros e impedimentos para as manifestações mais bizarras. Hoje, cada um pode ser o que quer e não causa mais nenhum espanto a ninguém. Isso é um processo evolutivo, porque nós precisamos colocar mesmo à mostra aquilo que nós somos. E aquilo que não está adequado, nós precisamos entrar em contato para as modificações mais profundas. E nesse contexto, a piedade, que é o item do Evangelho que nós estamos estudando, é fundamental. Porque os ambientes que nós estamos, eles pesam, porque estamos imersos em pensamentos que não estão alinhados com as leis divinas. E que muitas vezes não são expressados em palavras, mas que são emitidos e que a nossa mente capta, que o nosso coração capta. E isso faz com que muitas vezes nós nos sintamos profundamente abalados, esgotados e em estado de alerta que a gente nem sabe porquê, mas na verdade isso traduz um momento que o planeta Terra passa. E esses ambientes que nós vivemos, que estão cada vez mais densos, eles atraem, evidentemente, espíritos de baixo escalão, de categoria muito inferior, que nos infernizam, que interferem no nosso pensamento, que utilizam das nossas más tendências para nos expor a situações muitas vezes ridículas. Então nós temos que manter um pensamento muito vigilante, muito vigilante, sempre em prece, buscando Jesus, para que nós possamos verdadeiramente nos libertarmos das imensas dificuldades que trazemos e que nos cercam. Então, para que possamos ampliar um pouco
o que nós estamos trazendo a respeito da piedade já há alguns dias, nós vamos comentar um texto de Emmanuel do livro Segue-me, intitulado Viver em Paz. Ele faz então esse comentário de uma frase de Coríntios 13:11, que diz assim: vivei em paz. E aí a gente tem que se perguntar, nós estamos em paz? Estamos vivendo em paz? Porque o viver em paz depende da nossa consciência. Nós estamos fazendo tudo aquilo que a nossa consciência aprova? Se sim, estamos em paz. Se não, essa paz nos foge. E Emmanuel então vai comentar sobre esse item para que nós possamos alimentar o nosso campo mental e ficarmos mais vigilantes. Ele diz assim: mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu território sem guerrear a ninguém. Olha a importância disso. Por mais que alguém se aproxime de nós com impropérios, com palavras, com ideias que não sejam correspondentes à verdade, à realidade, ao bem, nós podemos neutralizar estas vibrações que chegam até nós através da piedade, que é o tema do nosso evangelho nesses dias. Nós podemos ouvir os impropérios e pensar que aquela pessoa está doente, que aquela criatura não está bem com ela mesma, que alguma coisa está desarranjado no seu mundo íntimo e que essa criatura se perde nas palavras, nas ações, na sua forma de manifestar em relação ao mundo. E se nós pensarmos assim, se vestirmos o nosso pensamento com a bondade, nós seremos capazes de passar por situações muitas vezes vexatórias sem nos contaminar, buscando oferecer do que nós temos de melhor, uns para os outros. Então, olha o que Emmanuel diz para nós. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. E se nós começarmos a fazer esse exercício, que o mal que vem do outro é do outro e não me pertence, e que o mal que vem do outro não vai puxar o mal que está em mim e que eu ainda não trabalhei, se eu me manter numa posição de equilíbrio, se eu me manter numa posição de firmeza mental, nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta. Porque nada é pior do que não viver em paz. Porque não viver em paz é viver mergulhado na guerra que vem de todos os lados. Então Emmanuel continua: assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Olha que coisa grandiosa. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. O compromisso de não reagirmos a nada, e sim
de agirmos. O Divaldo tem excelentes palestras, estudos a respeito desse tema, onde ele mostra que uma coisa é a gente agir, outra coisa é reagir. Toda vez que nós reagimos, nós perdemos. Ou perdemos a razão, ou perdemos o discernimento, ou perdemos a possibilidade da compaixão. Nós perdemos. Então, diante de uma situação, é necessário agir. E o que é agir? Agir com bondade, agir com discernimento, agir com temperança, controlar profundamente aquilo que a situação gera em nós, porque às vezes a situação gera raiva, às vezes gera ódio, às vezes gera vingança, né? E controlar, às vezes gera tristeza. Controlar tudo isso é agir. Agir mediante os nossos recursos, os recursos do Espírito Eterno que nós somos. Porque todos nós temos recursos. Agora tem que acessar. E acessar esses recursos não é simples. Exige de nós conhecimento da verdade, exige de nós entendimento, exige de nós paciência. E é isso que a vida, nesse momento, está nos convidando. Onde quer que nós possamos nos encontrar. E ele continua. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes digam respeito. Irmãos, vamos refletir com profundidade nessa frase. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento, cada pessoa no lugar e na posição que lhes digam respeito. O processo de análise para aproveitamento real, ele vai depender de valores morais. Quando a gente olha para um lugar, seja esse lugar a casa espírita, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, e no momento de tumulto a gente quer analisar, a chance de nós fazermos isso é zero, porque ninguém analisa com primor, com ânimos exaltados. Ninguém analisa com primor quando nós temos deliberadamente um lado a defender. Ninguém analisa com aproveitamento se nós estamos atormentados. A análise de qual Emmanuel está nos convidando a fazer é uma análise que vai resultar para nós em profundo entendimento da situação que nós vivemos. E para nós analisarmos desta maneira é necessário muita serenidade. Olhar com serenidade, com calma, com afetividade, com amor. Aí sim, aí os aspectos da alma se abrem e nós podemos ver muito mais longe. Aí as potencialidades do Espírito que Deus inoculou em nós desde o momento da criação, essas potencialidades elas se expandem, porque no clima da pacificação, no clima da serenidade, todos esses recursos divinos se expandem. E aí nós vemos mais longe
e com muita profundidade, sintonizando com aqueles que possuem já instalada em sua intimidade a capacidade de ver com amor tudo. Então, irmãos, nós vamos interromper esse texto aqui nesse ponto e amanhã damos continuidade. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada, que nós te buscamos a presença, que nós nos envolvemos com as vibrações suaves desses espíritos superiores que nos acompanham. Neste momento, Senhor, que levamos o nosso pensamento para orar, para entrar em sintonia com as mentes felizes que dirigem a terra junto com Jesus, possamos receber o passe espiritual, sermos invadidos por esta luz, por estas bênçãos que chegam até nós, pelas emanações felizes desses espíritos muito à frente de nós mesmos, que já aprenderam a amar, que são misericordiosos, que nos compreendem, que nos conhecem pelo nome, que velam por nós, que possamos nesta hora, Senhor, nos deixar mergulhar nesta atmosfera feliz, para que os nossos pensamentos possam se alinhar com o bem, com a verdade, e possamos compor, Mestre amado, junto desses espíritos que querem o bem de todos e para todos. E assim, Jesus, rogamos igualmente por todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam ser visitados nesta hora, envolvidos em vibrações de paz e de equilíbrio, que o Senhor possa derramar sobre eles as bênçãos do seu amor e da sua bondade. E que no dia de hoje, Senhor, todos nós possamos cumprir com as nossas mínimas tarefas, com alegria, com bom ânimo, realizando o melhor que podemos fazer, para que toda a terra, Senhor, se resplandeça pelo cumprimento do dever de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre, e que assim seja.